viver em Innsmouth, ou sobre uma espécie de adoração ao diabo, de sacrifícios pavorosos em algum lugar perto do cais que derrubaram por volta de 1845. Mas bom, eu sou de Panton, em Vermont, e esse tipo de história não faz minha cabeça. Mas você, meu jovem, devia ouvir o que alguns velhos contam sobre o Recife escuro, ao largo da costa. Devil Reef. É assim que eles chamam. Fica bem acima da água boa parte do tempo, e muito abaixo dela. Mas nem por isso devemos chamar aquilo de ilha. A história que contam é que toda legião de demônios é avistada. Bom, às vezes acima daquele recife, espalhadas por lá, ou entrando e saindo de umas espécies de caverna que ficam no topo. É uma coisa escarpada, irregular, e mais de 2 quilômetros de distância, e no final dos tempos da navegação, os marinheiros costumavam a desviar para evitá-lo. Bom, na verdade, isso ocorria com os marinheiros que não eram de Ismouth. Uma coisa que eles tinham contra o velho Capitão Marsh é que ele, como se dizia, desembarcava no Recife às vezes, durante a noite, quando a maré estava de jeito. Talvez ele fizesse isso, pois ouso dizer que a conformação do rochedo é interessante. E também é muito possível que ele estivesse procurando por tesouros piratas e talvez os encontrados. No entanto, os boatos eram outros. O que mais falavam era que ele fazia pacto com os demônios, mas se olhar de maneira geral, foi o próprio Capitão Marsh que deu a má fama ao Recife. Isso ocorreu antes da Grande Epidemia, de 1946. Eles nunca souberam direito o que era, mas de certo foi algum tipo de doença estrangeira, trazida da China ou de outro lugar pela navegação. Foi realmente dureza. Houve tumultos por causa dela. A única sorte que tivemos é que talvez essa doença nunca tenha saído da cidade. Contudo, ela deixou a cidade em péssimo estado. Ela nunca voltou ao que era. Hoje provavelmente deve viver entre 300 ou 400 habitantes por lá neste momento. Mas a verdade por trás do sentimento das pessoas é simples: preconceito racial. E não digo que culpo quem tem. Eu mesmo detesto essa gente de Ismouth. Não me daria nem o trabalho de ir à cidade. Imagino que saiba, mesmo percebendo que você é do oeste, pelo seu modo de falar. A montoeira de nossos navios da Nova Inglaterra, que costumavam a negociar nos portos exóticos da África, da Ásia e dos mares do Sul, e todo o resto, e os tipos estranhos que eles traziam de volta. Bem, você deve ter ouvido falar do homem de Salem, que voltou para casa com uma esposa chinesa. E talvez saiba que ainda existe um grupo das ilhas Fiji vivendo perto de Cape Cod. Bem, deve haver alguma coisa assim por trás da gente de Ismouth. O lugar sempre ficou muito isolado do resto do país, por pântanos e córregos. E não se pode ter muita certeza sobre os prós e contras do assunto. Mas está muito claro que o velho Capitão Marsh deve ter trazido para casa algumas espécimes estranhos quando estava com seus 3 navios em operação, nos 20 a 30 anos. Com certeza tem algum tipo de vestígio estranho nos moradores de Ismouth de hoje. Não sei como explicar isso, mas meio que faz a gente arrepiar. Você vai notar um pouco no Sargent se pegar o ônibus com ele. Alguns têm a cabeça estreita, com um nariz chato e carnudo, olhos saltados que parecem que nunca se fecham, e a pele deles não é muito definida, áspera e escariosa, e os lados dos pescoços são enrugados ou pregueados. Eles também ficam calvos muito cedo. Os mais velhos são os que têm a maior aparência. O fato é que não acredito que jamais tenha visto um velho daquele jeito. Acho que eles morrem só de olhar no espelho. Os animais detestam eles. Costumavam a ter muito trabalho com os cavalos antes de aparecerem os automóveis. Ninguém daqui, nem de Arkham, nem de Spritz, quer nada com eles. E eles são um pouco atraídos quando vêm à cidade ou quando alguém tenta pescar no seu território.
É curioso como os peixes se mostram perto do porto de Ismouth, quando não são vistos em nenhuma outra parte em volta. Bom, mas nem pense em pescar ali, pois eles vão te expulsá-lo. Essa gente costumava vir aqui de trem. Caminhavam e tomavam o trem de Rosley, depois que o ramal foi fechado. Mas agora eles usam esse ônibus. Sim, há um hotel em Ismouth. Chama-se Gilman House, mas não acho que vale grande coisa. Bom, eu não aconselharia experimentá-lo. Melhor ficar por aqui e tomar o ônibus das 10 da manhã. E depois pode pegar o ônibus noturno e ir direto a Arkham, chegando lá por mais ou menos umas 8 da noite. Teve um inspetor de fábrica que parou o Gilman há uns 2 anos e teve uma porção de indícios suspeitos sobre o lugar. Parece que eles juntaram uma multidão grande por lá, uma multidão estranha, pois esse sujeito ouviu vozes em outros quartos, mesmo os quartos estando majoritariamente vazios. Ele disse que isso lhe causou arrepios. Também achou que se tratava de uma língua estrangeira, mas disse que era ruim. Era tipo uma voz que falava de vez em quando. Ela soava tão estranha, meio lamacenta, conforme disse, que ele nem ouviu tirar a roupa e dormir. Ficou esperando acordado a noite toda e deu fora de lá assim que o dia amanheceu. Mas ele relata que a conversa prosseguiu e ficou durante toda a noite. Esse sujeito, Casey era o seu nome, ele tinha muito o que contar sobre o jeito que os caras de Ismouth olhavam para ele e pareciam ficar como se estivessem em espécie de guarda. Ele achou a refinaria de Marsh um lugar muito estranho. Fica em uma velha fábrica ao lado das quedas menores de Manchete. O que ele disse bateu com o que eu ouvi. Livros mal cuidados e nenhuma contabilidade clara. Qualquer tipo de transação, você sabe, sempre foi um mistério o lugar onde Marsh arranjava o ouro para refinar. Eles nunca pareciam comprar muita coisa nessa linha, mas alguns anos atrás eles embarcaram em uma quantidade enorme de lingotes. Comentavam por aí sobre uns tipos estranhos de joias estrangeiras que os marinheiros e os trabalhadores da refinaria vendiam por aí, de maneira clandestina, é claro, ou que foram vistos uma ou duas vezes em mulheres do Marsh. Diziam que o velho capitão Obed talvez ouvissem comprando em algum porão pagão, em especial porque ele sempre encomendava uma montanha de contas de vidro e bijuterias, como que os homens do mar costumavam levar para negociar com os nativos. Outros achavam, e ainda acham, que ele encontrou um velho tesouro pirata em Devil Reef. Mas tem uma coisa engraçada. O velho capitão já morreu já faz 60 anos e não tem saído nem um navio de bom tamanho desde que a guerra civil. Mas os Marches continuam comprando um pouco dessas mercadorias nativas, na maior parte bugigangas de vidro e de borracha, conforme me disseram. Talvez os caras de Ismouth gostem de se enfeitar com elas. Deus sabe se eles não ficaram tão ruins quanto os canibais dos mares do sul ou os selvagens da Guiné. Aquela peste de 46 deve ter varrido o melhor sangue do lugar. Seja como for, eles são gente suspeita agora. O Marsh e os outros caras ricos não prestam, assim como os qualquer outros. Como eu disse, é provável que não haja mais de 400 pessoas na cidade, apesar de todas as ruas que dizem existir. Acho que eles são o que chamam de lixo branco lá no sul, malfeitores e manhosos, cheios de coisas secretas. Eles pescam muitos peixes e lagostas e exportam de caminhão. O estranho é como os peixes se amontoam por lá, e em outros lugares eles não fazem isso.